estejamos com o coração derramado aos teus pés, que exale um perfume que chegue até as narinas do Todo-Poderoso. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos
curvado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, aos que chegaram, a você que está em casa, que está chegando para cultuar junto conosco, nesta manhã de adoração, de exaltação ao nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome. Você é convidado a adorar juntamente conosco, a entregar o melhor da tua adoração. Fique à vontade, se você quiser ficar de pé conosco, fique de pé, jogue as suas mãos aos céus em rendição ao Senhor, adore a Ele, exalte a Ele. Se você veio para cultuar, entregue de todo o teu coração, com espontaneidade, com liberdade, a adoração ao Senhor, entregue a Ele. Aleluia. Neste lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia.
tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Amém. Bom dia. Por favor, você que está aqui, tome assento. Você que está em casa, seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando, como está aparecendo aí no seu vídeo, a carta aos Hebreus, a supremacia de Cristo. E a gente já começa a se aproximar aqui do final. Hoje nós temos a lição de número 14, que é a fé, é sobre a fé. É muito conhecido, né, na carta de Hebreus, né, o versículo sobre a fé, no capítulo 11. E ela fala sobre a natureza da fé e dos seus heróis. Eu confesso que quando eu peguei essa lição, eu achei essa lição assim um tanto esquisita. Mas quando eu olhei e fui revisar o texto,
de Hebreus, e justamente são 40 versículos. Eu disse comigo mesmo, eu acho que eu vou abandonar esses 24 slides que eu fiz e vou somente utilizar alguns, mas fundamentalmente eu vou inserir o texto de Hebreus, capítulo 11, verso do 1 ao 40. E os irmãos vão entender, porque o texto, ele é autoexplicativo, ele é realmente incrível. Então, eu convido a que todos nós possamos ler e em lendo, eu já vou ministrar a aula. Eu já vou fazer como que uma aula expositiva em cima dos versículos. Mas antes de nós começarmos, eu quero que você entenda uma coisa, que vai ser o início e vai ser o fim da aula, e que talvez seja a coisa mais importante em relação à fé. Eu creio que nós também hoje, nós vamos relembrar algumas coisas, e talvez para alguns possam adquirir uma concepção mais próxima do que seja a fé, trazer um pouco a fé para mais perto, materializar a fé, e com isso, entendendo melhor, você possa desenvolver a tua fé, porque nós somos assediados por uma multidão de informações e de coisas que o mundo nos traz, que a vida nos traz. Mas as coisas de Deus, elas não estão, o conhecimento de Deus não está disponível no mundo, no sistema mundano. Está disponível sim na natureza, porque Romanos fala isso, que a natureza, ela testifica da existência de Deus. E nós vamos ver isso. Eu vou citar até alguns exemplos que até alguns anos atrás seria impossível de você citar. Impossível, mas hoje, com o advento da inteligência artificial e do avanço da ciência, você consegue citar, e talvez a tua fé, ou você que é ateu e que não crê muito, ou tem uma fé que não é a fé de salvação, a fé bíblica, talvez hoje isso cause um grande impacto para você. Então, inicialmente, o que é que eu queria fixar com você? A fé, ela está intimamente ligada, ela não pode ser desassociada da obediência a Deus. Então pronto, então se eu quero ter fé, ou se eu tenho fé, isso significa que eu estou ligado à obediência a Deus, ou seja, desobedientes não têm fé. Só que para você obedecer a Deus com esse sem número de deuses que o sistema aqui nos traz, e principalmente aquele Deus mais perigoso de todos, né? Que é o Deus do egocentrismo, que é o Deus próprio, você mesmo, ok? Esse conhecimento de Deus verdadeiro, ele antecede a obediência, porque você não pode obedecer ou não deve, ou eu diria, não é absolutamente inteligente obedecer o que você não conhece. Então os parâmetros, fé está ligada intimamente à obediência a Deus, ponto. Mas a obediência a Deus, ela tem que ser ao Deus único. E como conhecer o Deus único? Só tem um jeito: palavra. Então olha só, guarde isso, eu tenho que conhecer a Deus, e em conhecendo a Deus, eu faço a minha opção, porque tem pessoas e criaturas que conhecem muito a Deus, mais do que eu e você, mas não obedecem, não adianta nada. Então você tem que começar como? Obediência a Deus, conhecimento a Deus, e em conhecendo o Deus verdadeiro, e isso é feito pela sua palavra, pelo ensino da sua palavra, você tem a opção de obedecê-lo. Se você tomar a opção de obedecê-lo, então você tem fé. Você tem fé. E essa fé, ela pode se tornar extraordinária com algumas pequenas informações que a gente vai dar ou relembrar aqui nesta manhã.
ok? Por isso, você fala assim, a igreja ela é centrada onde? Em oração? Não. Em vigilância? Não. Em jejum? Não. Qual é o centro da igreja? O centro da igreja é o ensino da palavra de Deus. Guarde isso. A igreja sadia, verdadeira, ela tem o centro dela no ensino da palavra de Deus. Por isso que o culto, a maior parte, a principal parte é a ministração da palavra de Deus. Nada substitui isso, nunca vai substituir. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Todas as coisas se sustêm pela palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é absolutamente real. Real. E é tão real que o verbo, que é a palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. Olha só. Você vai poder interligar todas essas coisas. Mas nós vamos fazer, como eu disse, uma leitura, e nessa leitura a gente já vai conversando sobre a aula, o que é mais importante. Ora, então vamos lá para aquele versículo que é tão conhecido. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza. Isso não combina muito com a fé, não é verdade? A fé é a certeza. Então essa fé que a gente vai falar hoje, ela é diferente dessa fé que é colocada em termos de crença, sentimentos, pelo mundo, pelos nossos pais, pela nossa vida, pelo nosso conhecimento. A fé em Deus, não. É a certeza das coisas que se esperam, não aconteceram, esperam. Então é a certeza, aquilo não tem como não se cumprir. É a convicção dos fatos que a gente não vê. Opa, espera aí, então está lidando com alguma forma de imaterialidade, tá certo? Ok? Convicção dos fatos que não se veem. Mas escute só, você não consegue enxergar o que está te mantendo vivo, que é o ar que você respira. Mas imagine aqui uma bexiga, um balão, e você sopra. E o balão, ele vai ficando enorme. Aí você consegue ver nitidamente, ou entender, melhor dizendo, nitidamente, que dentro do balão tem ar. Não é isso? Então você chega na conclusão, é verdade, o ar existe. Não só porque me mantém vivo, mas eu posso vê-lo assim, ocupando um espaço. O ar ocupa um espaço. Ocupou o espaço dentro da bexiga. Esse é o tipo de imaterialidade que de um modo muito superficial a gente pode colocar aqui. Você precisa de uma certeza daquilo que a gente espera. E é a prova, a convicção dos fatos que eu não vejo. Então, a fé que nós estamos aqui tratando, a fé que nós vamos conversar, e que é a fé bíblica, ela tem uma conotação parecida com esse enchimento aqui. Nós não temos nenhuma dúvida. Qualquer pessoa sã consegue enxergar isso. Agora, vamos trazer essa fé para cada um de nós. E você vai perceber que o autor, ele faz questão disso, e a gente já conversou. A carta de Hebreus é uma carta muito profunda, e o autor faz questão de elencar, não todos, mas alguns daqueles que foram conhecidos como assim, grandes homens, e tem uma mulher lá no meio de fé, ok? Então são grandes personagens, e você vai se surpreender com alguns deles. Vamos então. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então ele vai falar desses antigos, as pessoas, os heróis que vieram antes dele. E ele fala assim, esses caras, eles obtiveram bom testemunho. Aí você pode pensar, o bom testemunho foi da época deles, das pessoas que conviveram com ele. Sim, também. Mas quando ele fala bom testemunho, você vai perceber que quem dá esse testemunho sobre eles é Deus. Então, olha que testemunho interessante. Vamos lá. Pela fé, entendemos que
foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Lembra que eu falei no início? Essa informação, há algum tempo atrás, sem o advento da IA, né, e sem o avanço da ciência, que galopa, né, muito, muito rapidamente, se cumprindo aquilo que está no livro de Daniel, você não tinha tantas evidências como tem hoje. Mas você sabia que a ciência, e a gente está falando evidentemente de ciência séria, acadêmica, não é a pseudociência que é comprada e tem os espertalhões, não é? Que colocam as coisas como se fossem científicas, manipulando os dados. Está aí a nova pirâmide alimentar, que eu e você crescemos com uma mentira propagada por uma indústria de alimentos, que pegou isso e passou para o mundo inteiro, e a gente vê os resultados disso, não é? Na nossa vida, e hoje a gente sabe que está totalmente equivocada, e já tem uma nova pirâmide alimentar dizendo o que de fato faz bem, o que de fato é importante, e isso era ciência pura. Se alguém questionasse isso há alguns poucos anos para trás, nossa, seria, mas é ciência, Então, o que a ciência diz hoje, a ciência séria? Que o universo foi criado, ponto. Foi criado? E quem criou? Aí você vai dizer assim, não, foi o acaso. O acaso? Tem uma coisa em relação à fé, que ela é muito importante. Olha, às vezes as pessoas perguntam, por que a gente não consegue provar que Deus existe? Porque aí a fé não teria sentido nenhum. E você se chega a Deus, você conhece a graça e você se apropria da graça através da fé. Esse caminho é o caminho que Deus escolheu até a sua volta, até o seu retorno. E por que esse caminho? É simples, porque você, qualquer pessoa, por mais ignorante que seja, qualquer pessoa por mais sábia que seja, qualquer pessoa que tenha um mínimo de inteligência, a Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho do céu. A Bíblia diz que qualquer sábio, desde que não seja orgulhoso ou que não tenha conhecimento, ignorante, que não seja orgulhoso, quando ele abre o seu coração e ouve a palavra, o ouvir a palavra gera fé em corações humildes. Ou seja, Deus abriu um caminho para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, e a gente vai ver isso aqui, em qualquer época, desde a criação do mundo, ela pudesse acessar as promessas de Deus, ela pudesse ter um caminho aberto a religar o homem a Deus, a salvação. É por isso que é a fé. Mas quando você vê, e a gente diz que o conhecimento, ele se multiplicou e está se multiplicando mesmo a cada dia, você chega na conclusão assim, o universo foi criado, o universo existe. O universo que nós conhecemos, ele tem início e tem fim. Opa! Tudo bem, quem criou o universo? Aí você tem duas respostas. O acaso. O acaso. Criou e foi acontecendo. E tem a outra possibilidade, que é a possibilidade que melhor explica tudo o que existe no mundo. É a existência de um Deus Criador. Quando você vê assim a possibilidade, você pega um genoma, ok? O menor organismo que você pode detectar. E assim, é um organismo autônomo. Você sabe quantas letras de um DNA, de um genoma, precisam estar em ordem? Em ordem. 1.800.000. Probabilidade disso. A probabilidade é uma coisa interessante, né? Olha só como é a fé. A probabilidade.
A probabilidade que nós conhecemos é assim, ó. Ela é muito, 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 muito remota. Muito remota. Muito remota. É tão remota que se você conseguisse, olha só, conceituar a eternidade, teria, olha só, a eternidade. Você define o que é eternidade e vai conceituar, não é? E aí você diz, qual é o tempo que levaria, porque olha só, é o acaso. Então, como é o acaso? Vou tentar colocar isso, blum. Eu vou tentar colocar isso, blum. Até que 1.800.000 letras estivessem enumeradas. A possibilidade disso é tão remota, que precisaria a idade que se estima do universo, ela ser multiplicada por centenas de milhares de vezes, para que isso pudesse acontecer pelo acaso, a partir de um Big Bang. Você está entendendo? Mas assim, espera aí, isso prova que Deus existe? Não prova. Mas espera aí, a possibilidade real do acaso formar a menor partícula, o menor gene vivo, não teria tempo no universo, teria que ter várias e milhares de criações de universo e não se esgotaria esse tempo. A possibilidade. A ciência diz que quando você eleva a 50, o potencial, é assim, é praticamente impossível aquilo acontecer. É praticamente, mas é possível? É. Quando? Não se sabe, mas tem lá a possibilidade. Quando você pega isso e coloca nessa matriz de um genoma, é assim, são centenas de milhares de vezes mais improvável de acontecer. Você não consegue contar e eu não consigo contar. Então a gente chega à seguinte conclusão: o universo foi criado por Deus e a gente prova? Não. Porque existe uma possibilidade que eu, você e o universo, milhares de vezes, e qualquer coisa que você possa imaginar, nós não teríamos nenhum tempo para provar que isso é verdade ou é mentira. Para você ter uma ideia, se você juntar todos os átomos do universo, é assim, essa possibilidade da vida acontecer de modo aleatório, ela é centenas de milhares maior do que a quantidade de átomos no universo. Aí você prova que Deus existe? Não, mas são evidências. A gente só consegue ler hoje, isso está amplamente divulgado na internet. Se vocês quiserem, a gente coloca um item ou dois aí de alguns cientistas, né, criacionistas, né, falando sobre isso. Mas entendam uma coisa: por que então a gente não prova que Deus existe? Se isso derruba qualquer argumento de ateu, qualquer pessoa lógica vai dizer assim, não tem como chegar nisso. Deus não se deixa provar, porque o caminho para acessar o Senhor é a fé. E você pode pensar assim, que isso é muito simples, e não é tão complexo. Eu vou dizer assim, ó, essa é a grande maravilha de Deus, porque é algo absolutamente complexo, Ele pode chegar até você e para qualquer pessoa que está nos assistindo, desde que Ele tenha o seu coração humilde, aberto para ouvir, porque a própria palavra de Deus gera fé. Deus fez isso comigo e com você por amor de você. Deus te ama. Ele fez isso porque Ele te ama. Por que então a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos e se revela ao humilde? Por quê? Porque quando você tem soberba, orgulho, quem está sentado no lugar de Deus na tua vida é você mesmo. Deus, a melhor definição, e a gente fala, né, aqui,
pessoalmente, particularmente, o meu Deus e o teu Deus é aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida. E o que é que ocupa o primeiro lugar? Responda você. Bora ver esses heróis aqui da fé e essa heroína, o que ocupou o primeiro lugar na vida deles? Bora ver. Então bora continuar a leitura. Vamos lá. Aí começa lá de trás, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, da oferta, também mesmo depois de morto, ainda fala, está falando comigo e contigo. Lembra de Caim e Abel? Você lembra? Você lembra o que é que aconteceu? Você lembra disso? Caim, assim, o que Abel pegou, ele tinha um comportamento muito diferente de Caim, muito. Tanto que Deus chama a atenção de Abel falando, olha, vem cá, se tu não procederes corretamente, eu não vou aceitar a tua oferta. Então a questão não é a oferta, ok? Em si, a questão primária não é a oferta, a questão primária é quem? A pessoa, é o ofertante. Porque esse ofertante Abel, ele procedia corretamente, ele procedia como tendo um relacionamento com Deus, ele conhecia Deus. Abel conhecia Deus como Caim conhecia, só que Abel obedecia, Caim não. Quem Deus se agradava? Abel. Ele pegou da primícia, ou seja, a primeira coisa, na hora que ele produziu, ele pegou para Deus, mas ele não pegou qualquer coisa, ele pegou a melhor coisa entre as primícias. Olha o coração dele aonde está, e pegou e ofertou. Logo que ele teve isso na mão, ele ofertou a Deus. E Abel, passou um tempo. Se você olhar lá na escritura mesmo, você vai ver que ele não pegou imediatamente não. Ele pegou depois de um tempo. Deus vem em que tempo, em que lugar? E aí pegou o quê? Uma oferta. Ele pegou lá o que ele tinha e pegou uma oferta. Olha só, totalmente diferente. Quem foi justificado? Quem é que fala até hoje? Quem é tido como um herói da fé? Porque ele diz assim, que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Então, vocês vão começar a entender comigo, quando a gente citar isso, que todas essas correlações, que a gente ouvia essas histórias, a gente não imaginava que essas histórias, o fundamento dela, a razão delas, era a fé. Abel e Caim, o que fez diferença entre eles, foi a fé de Abel. Olha que negócio legal, né? Vamos lá, pela fé Enoque, pela fé Enoque, eu nunca tinha ouvido isso. Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como é que você agrada a Deus? Como é que você agrada a Deus? Obedecendo, fazendo o que Ele quer. O que é que Deus quer que você faça que o agrada? Olha só, presta atenção, Deus é o Criador, Deus é o sustentador. Será que não é bom a gente ter amizade com quem criou e sustenta tudo, inclusive a minha vida? Você acha que não é inteligente? É inteligente, não é? Ora, gente, é Deus? Então, como é que a gente faz para agradar a Deus? Como é que a gente faz? A gente conhece e obedece. Aí você diz assim, Enoque foi trasladado, ele não viu a morte. Ele não viu a morte, e a gente vai entender que essa coisa, que é algo que é extraordinário, que é uma exceção, ele não passou pela morte. Mas assim, a gente não consegue entender todas as letras, mas na verdade é o seguinte, ele não poderia ir ao céu, à presença de Deus, ele não poderia com o corpo que ele tem, com o corpo que eu tenho.
Nós todos temos que passar pela morte, ok, e essa é a regra, mas ele não passou pela morte, então teve um outro processo que a gente não consegue explicar, entender direito, mas que o seu corpo foi glorificado, foi retirado todo o pecado para que ele pudesse ser trasladado. Mas isso aconteceu como? 2 motivos, evidentemente. A primeira é a vontade soberana de Deus, e a segunda vontade, no que depende de Enoque, foi a fé. Isso aconteceu pela fé. Você consegue entender que é pela fé? Olha o que ele vai falar, e você vai entendendo que todas as coisas grandiosas, todas as transformações, elas aconteceram pela fé. E nós não podemos ficar fora disso, por isso que a gente tem que aprender de fato. Então vamos lá. De fato, olha o versículo 6, que até deixei o 6 aí. Lembrem que esse versículo é uma espécie de versículo-chave, né, que todo mundo conhece. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, e é crer verdadeiramente, e crer é viver essa crença, ok? Não é conhecer, é crer, é viver. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, a fé em Deus é o seguinte: você troca o imediato na tua vida e o efêmero, aquilo que vai passar, você troca pelo eterno e aquilo que está muito distante. Isso não é simples, não é? Porque nós todos somos imediatistas, mas a proposta da fé é essa. A fé é trocar o imediato, aquilo que vai te dar prazer, a coisa que é efêmera, que vai passar, não é aqui, é nessa vida, é agora, eu não quero nem saber de nada, eu vou fazer isso. Olha só, quando você conhece a Deus e você abre o seu coração, isso gera fé em você, você troca o imediato, você troca as tuas opções, você troca o efêmero por aquilo que é eterno. Olha só, agora escuta, esse eterno, aquilo que está lá na frente, nós só vamos de fato tomar posse de uma forma mais material quando nós passarmos pela morte. Mas se a tua fé é verdadeira, se a tua fé em Deus ela é madura, você pode sentir e ter a certeza que a vida eterna já começou, e que você só vai ligar uma chave, seja pela morte, ou quem sabe, se você é parecido com Enoque e Deus agradou, pela trasladação. Olha só, a Bíblia falou também aí que Deus, a gente precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador. O que é galardoador? É aquele que é o recompensador, é aquele que está dizendo que isso vai acontecer e que Ele garante que vai acontecer. Ele vai te dar a recompensa que você está esperando, se você obedecê-lo. Será que não é assim esse sistema no mundo? Se não é mais ou menos assim? Olha, você desobedece e você vai ter uma recompensa. Quando você desobedece a Deus, o que acontece? É o pecado, né? E o pecado, ele tem a recompensa dele. Qual é a recompensa? A morte, não é? Mas olha só, quando você conhece a Deus e decide obedecê-lo, você tem uma recompensa também. Qual é a recompensa? A vida. A obediência é o elo da nossa salvação. Só que nós não poderíamos fazer isso sozinho, você já sabe, porque o homem, ele não pode se religar a Deus, porque o pecado, ele faz a divisão, a separação entre o homem e Deus. Impossível o homem se chegar a Deus, mas a gente vai ver que todos eles, desde o primeiro até o último, eles sabiam perfeitamente disso. A esperança deles é que é alguma coisa que não é, como o português define, essa esperança bíblica é uma certeza bíblica. Eles sabiam que a certeza deles estava no Cristo, que viria na plenitude dos tempos, e que ele sim, esse ser sem pecado,
como Adão era sem pecado antes de pecar, esse ser iria nos religar a Deus. Todos eles, desde o primeiro citado até o último, todos eles tinham conhecimento e a certeza disso. Não se enganem, todos eles conheciam a Cristo. Olha, a gente vai ver aqui que vários que estão citados, né? Porque isso é muito extenso. Ele fala que eles viram a promessa. Eles viram a promessa. No domingo retrasado a gente citou sobre isso, no domingo passado na pregação, quando Josué vai entrar em Jericó, que Josué parece que dá uma desanimada. Quem é que aparece para ele, pessoal? Quem é que aparece para ele? O príncipe do exército do Senhor, o nosso general, Cristo, Jesus Cristo, aparece para ele com a espada desembainhada. E o que é que Josué faz? É anjo? Não, ele não pode adorar, a gente não adora nada. A nossa igreja, ela é uma igreja reformada, de princípio reformado, só a Deus a glória. A gente só adora a Deus, não é? Josué adorou o príncipe do exército do Senhor. Ele conhecia Jesus. Esses homens todos, essa mulher, todos eles conheciam a Jesus, talvez melhor do que a gente. E eles ainda aguardavam a plenitude, aguardavam o momento que ele iria vir, de fato, como o Cristo de Deus, ou seja, assumir o meu e teu lugar, pagar o meu e o teu pecado, pagar o preço que só poderia acontecer por alguém que não tivesse pecado, que tivesse relacionamento. É por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Como? Porque Ele é um. Porque Ele não tem pecado. Mas vamos continuar. É tanta coisa. Pela fé Noé, olha só, a gente já está falando aqui dos antediluvianos, né? Pela fé Noé, até Noé foi antes do dilúvio, né? Divinamente instruído acerca de acontecimentos, divinamente instruído, ó, palavra de Deus, acerca dos acontecimentos, né? Olha, que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da onde? Da fé. Então Noé era completamente maluco, assim como todos esses camaradas aí. Como é que é isso? Não chovia. Aí o cara dizia, vai chover, vai cair água do céu. Os caras estão doidos. Como? Como é que é isso? Aí passou anos e anos construindo uma arca. Olha a fé do cara. Ele ouviu a palavra de Deus e quando ele ouviu, ele disse assim, isso é meu. Eu sei quem é Deus. Eu vou fazer. Vai custar o que for. E o que aconteceu? Toda a raça humana, ó, morreu. Só Noé foi o herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha só, Noé era pecador? Era. E a gente vai ver depois que ele colocou as filhas e os genros, né? E viram a confusão que foi depois, não é? O pessoal parecido assim com a gente, não é? Foi uma confusão. Noé era pecador? É. E como é que Noé pode ser herdeiro da justiça? Porque a justiça é equilíbrio. A justiça é perfeição. Como eu e você podemos ser herdeiros da justiça de Deus? Como eu e você podemos? A não ser que a gente tenha sido, ou seja, justificado. Ou seja, nos tornamos justos. Alguém pagou a nossa dívida e com isso a gente foi tirado da condenação da dívida. Como pode ser isso? Isso pode ser e acontece pela fé em Jesus, o Cristo. Assim Noé foi feito justo, assim como eu e você. Pela fé, aí olha só, pós-dilúvio, Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Olha só, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa. Por isso, continua falando de Abraão, também de aliás, Abraão já amortecido, Abraão não tinha mais a parte sexual ativa, ok? E Sara já tinha parado de menstruar, ok? Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. Eles interagiram com isso, eles viram, eles conheciam, eles criam, para eles era absolutamente verdadeiro. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Deus chama Abraão, e o que é que Deus fala para Abraão? E assim como Ele fala para mim e para você: sai da tua zona de conforto. Não, mas me posicionar, não, mas declarar minha fé, não, mas nossa, eu realmente assumi minha condição de cristão. Não, o que é que Deus fala? Sai da tua terra. E Abraão sabia para onde ia? Não, a não ser que era a terra da promessa. Ele ficou vagando como peregrino. Deus, por causa da sua obediência à palavra dele, ele fez uma promessa incrível para Abraão, que é completamente louco. E aí você tem que entender, o meu parâmetro, o parâmetro do conhecimento humano, ele é aqui, fechado, ele existe. O parâmetro de Deus, que é o Criador de todas as coisas, de tudo que existe, é o sustentador, é outro. E o que é que Deus fala? Abraão, tu não tem mais vitalidade de homem, né? Não tem mais nada, não consegue mais nada, tu está velho, né? Está com 90 anos, né? Abraão, tu vai ser pai de uma grande nação. Olha para as estrelas do céu. Olha, a tua geração é tão grande que ela vai ser como a areia do mar. Conta aí a geração. Quem é que consegue contar a geração que veio após Abraão? E Sara? Sara, que a princípio a gente diz, não, Sara não estava na mesma vibe, né? Não, porque quando o anjo falou que ela ia ser mãe de uma grande nação, o que é que ela fez? Riu. Eu acho que também você e eu, a gente ia rir. Como? Eu sou velha, eu não tenho mais as coisas de mulher. Gente, não tenho mais ciclo menstrual, não tenho mais nada há muitos anos. Como é que eu vou fazer isso? Ela riu, o que é natural. Aí disse, riste. Então é o seguinte, vou te dar um presentinho. O teu filho vai ser Isaac. O nome dele é Riso. Mas Sara não creu, absolutamente. Sara creu, ela se reposicionou na mesma hora. Foi uma reação espontânea, humana. Eu não posso ter filho. Como? Ela disse, Sara, tu sabes com quem tu estás falando? Ei, Sara, você sabe quem está falando com você? É Deus, é a palavra de Deus. Como é que você diz que não pode? O teu conhecimento é só isso aqui. O meu, eu sou criador de todas as coisas, eu sou Deus, sou sustentador. Você não me conhece? E o que é que aconteceu? Sara, ela creu. Ela creu assim como Abraão. E aí veio Isaac. Olha só. Abraão creu, por isso ele é o nosso pai na fé. Ele começou esse processo todo, porque com ele, Deus achou fé suficiente para fazer um pacto, que esse pacto, pela fé, ele passaria para todas as gerações. Deus fechou aliança com ele. Olha, e lembre que Abraão diz assim, ele tinha consciência, ele era peregrino nessa terra, ele estava almejando e ele sabia. Eu sei que, olha, gente, nós temos que raciocinar com duas, eu digo que com duas mentes, uma mente de Deus e uma mente nossa. A nossa, por favor, entenda que o nível de conhecimento é muito pequenininho.
não é? Então a gente está aqui e a gente não quer morrer. A gente quer viver e quer viver uma maravilha. Fechado. Você acha que Deus também não quer isso de mim, de você? Quer. Ele quer que a gente viva feliz, alegre e não tenha os problemas imensos que nós temos todos. Físico, de relacionamento, profissionais, tudo que você imagina. Sentimental, psicológico, seja o que for. Mas olha só a cabeça de Deus e a minha cabeça. Quando você raciocina com a sua mente você não quer morrer, você pode estar cheio de problema, você está velho, você está com 99 anos e você não quer morrer. Olha só, porque você precisa entender quando você conhece a Deus, que Deus te criou para não morrer. Então o sentimento que você tem de não morrer é um sentimento divino que está dentro de você e foi Deus quem botou. Só que nossa opção, a minha e a sua, não, foi a de Adão, que nada, você faz opção e peca. Eu e você nós pecamos, todos nós pecamos. A gente que faz opção. O pecado não vem assim, eu te obrigo a pecar. Não, é você que peca, eu que peco. Olha só, e o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O nosso antecessor sabia disso e ele fez opção. Deus falou para ele insistentemente: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente, absolutamente, com toda certeza, nem precisava essa ênfase, né? No dia que comer tu vai morrer. E o que é que aconteceu? A gente morreu. E agora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se ligar a Deus? E Deus quer isso, e a gente tem esse sentimento. Aí a gente raciocina com a mente de Deus, que a gente vai passar pela morte, como uma chave. E nessa chave a gente vai ter o pecado extinto, extirpado. Vai ser uma operação espiritual que Deus faz e tira todo o pecado. Olha, e a gente vai poder ter exatamente aquilo que a gente deseja, que está dentro da gente, que é não morrer, é ter eternidade, mas não é eternidade de qualquer forma, preso lá no inferno, preso no desejo do nosso corpo eternamente, sem ter corpo mais. Não, a gente vai ter a eternidade com Deus, e essa eternidade é sem pecado, por causa da grande bênção que o seu Filho fez por mim e por você, e que pela fé está disponível para mim e para você. Olha, Abraão sabia que ele era peregrino, mesmo na terra da promessa. Olha o que falou aí o slide anterior, mesmo na terra da promessa, Abraão sabia que ele era peregrino. Mas espera aí, Deus não mandou o cara para uma terra que ele ia mostrar. Abraão não está na terra da promessa, e ele diz ainda que ele é peregrino. Ele não diz isso, ele diz claramente que ele é peregrino na terra da promessa. Ou seja, o que ele estava falando? Ele estava falando de uma outra terra, que estava lá na frente, que ele via, que é a Jerusalém celestial, que é a eternidade com Deus. Eu e você, nós somos peregrinos nessa terra. Eu e você, nós estamos aqui, mesmo que a gente esteja na terra da promessa. A nossa terra verdadeira, a nossa terra eterna, ela não está aqui. Nós temos dupla nacionalidade. A gente não é deste mundo, a gente é de um outro mundo, do mundo eterno. E é isso que esses homens, no decorrer de 2.000, 3.000, 4.000 anos de história, vem falando para a gente. Todos eles crendo absolutamente, todos eles testemunhando de uma forma absolutamente real, que eles viram as promessas de Deus, que eles saudaram as promessas de Deus, e que eles vão para essa terra que Deus prometeu. E é terra de fartura, é terra de eternidade. Olha, pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, não porque Deus quisesse provar alguma coisa, evidentemente, que a gente já falou aqui, que seria até, você não conhece a Deus. Não, Deus, ele está vendo se Abraão tem fé suficiente. Nossa, Deus, nosso Deus não pode caber dentro da minha cabeça, nos meus conceitos, na minha cultura. Nós temos uma cultura que, quando a gente tem um encontro com esse Deus, a cultura do reino, ela se sobrepõe a qualquer cultura que a gente tenha. E a gente consegue ainda viver aqui, mas a gente sabe que a pátria nossa não é aqui, é ali.
que a cultura a gente vive porque nós estamos inseridos. Olha a cultura da nossa terra. Veja a cultura da nossa terra. Você é daqui? Não. Eu tenho uma outra cultura, que é uma cultura do reino, que ela sobrepõe. Portanto, o que é que a gente vê também em relação a isso? Que os cristãos em toda parte do mundo, os cristãos verdadeiros, eles têm uma cultura que é do reino. Todos nós nos parecemos. Independente da língua, independente do lugar, independente de qualquer coisa, a gente é idêntico aos cristãos em qualquer parte do mundo. Você já percebeu isso? Você já conversou com cristãos de outros países, de outras nações? Eles são corpo, eles são absolutamente iguais, os verdadeiros, porque eles têm a cultura do reino. Deus, ele colocou Abraão numa prova. Para quê? Para Abraão se conhecer. Será que precisava? Eu creio que não. E você vai ver aí no texto. Mas por quê? Porque Deus precisava fazer a aliança. E a aliança, quando você faz, ela tem que cumprir determinados passos para que ela chegue efetivamente a se tornar uma aliança. Então, olha só. Isto é, a pátria que Abraão estava buscando, celestial. Por isso Deus não se envergonha dele, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo de verdade para sacrificar o seu unigênito, o seu único filho, o filho da promessa. Como é que eu vou sacrificar o filho da promessa que Deus deu? Olha só. Não é de Isaque que vai nascer uma grande, enorme nação. Como é que ele vai sacrificar? Então, será que Abraão não tinha fé? Escute aí, como é a fé de Abraão. Olha lá. Olha, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque, olha Abraão, porque considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, Abraão pegou o cutelo mesmo, de verdade, amarrou Isaque, preparou o fogo, embebeu a lenha todinha, lá no líquido que ele levou, seja lá o que for, prontinho para acender e prontinho para imolar. Levantou com força para cortar a cabeça de Isaque. Olha só, esse era Abraão. Mas por quê? Nossa, é uma loucura. Mas por quê? Porque diz assim: eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu escutei a voz de Deus. Eu não escutei voz desse, daquilo, daquela igreja, daquele pastor, daquele padre, daquele... Não, eu escutei a voz de Deus. É o que Deus quer para mim e para você, que a gente escute a voz dele. E o que é que Abraão diz? Eu sei quem é Deus. Eu sei que mesmo que eu vá imolar Isaque, Deus vai ressuscitá-lo. Ele vai colar a cabeça, ele vai fazer qualquer coisa, porque ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E na verdade, olha, quando aquilo está representando... aquele sacrifício, está representando o quê? O sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cristo de Deus. Você pensa que Abraão não conhecia Jesus Cristo? Você pensa que Abraão não viu essas promessas? Você pensa que Abraão não acenou para essas promessas? Ele sabia. Todos esses homens, eles sabiam o que estava acontecendo. Ninguém lá foi tomado à toa. Olha, pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, olha só o que está acontecendo. O homem dava tanta importância para aquilo, né? Era o primogênito, e só o primogênito tinha a bênção. Coisa de homem. Olha, né? Deus inverteu lá. Olha o que aconteceu. Aí o povo estava na terra prometida, ele desobedece e vai para onde? Vai para o Egito. Fui para o Egito comprar comida. É entendível, né? Mas aí quando ele chega, o irmão, a gente sai, olha só, apaga tudinho, apaga a promessa. Mas espera aí, se aqueles caras tivessem ficado no lugar que eles estavam, que era a terra da promessa, Deus não os iria abençoar? Deus não os iria suprir todas as necessidades?
É óbvio que sim, mas eles se deixaram levar pelas suas próprias crenças individuais, se colocaram no centro, esqueceram a promessa de Deus e foram para o Egito. A princípio comprar comida, depois eles se fixaram no Egito. Vocês pensam que o povo que estava lá na escravidão do Egito, eles não sabiam aonde ia terminar, eles não sabiam que eles iam ser escravos, eles sabiam. Olha aí, em José, que foi o governador, olha o que ele fala aí, bora achar aqui, olha. Pela fé José, próximo do seu fim, ele fez menção, ele conversou sobre o êxodo dos filhos de Israel. Êxodo, a saída dos filhos de Israel. Você pensa que José concordava com isso? Ou as pessoas que eram verdadeiramente crentes e que estavam atentas os ouvidos para Deus, não sabiam que aquilo não iria dar certo, não sabiam que aquilo ia virar escravidão? José fala sobre isso, é chegada a época do êxodo, pelo amor de Deus, vão embora daqui. E mais ainda, olha só, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, ele falou, levem os meus ossos, não enterrem meus ossos aqui, está na hora de partir, vocês estão perdendo tempo, vocês saíram da terra da promessa, vocês saíram daquilo que Deus determinou, porque vocês estão trocando aquilo que é eterno, pelo imediato, vocês estão trocando aquilo que é de Deus, por aquilo que é do homem, não façam isso, paguem o preço. A vida cristã é uma vida de pagar preço. Pela fé Moisés, olha outro, nossa, que estatura, né? Apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram, amedrontados pelo decreto do rei. Os pais, o que eles fizeram? Amedrontado, aí ficou paralítico, paralisado quando tem alguma coisa, não podemos fazer nada, não podemos isso, o governo está dizendo isso, aqui, vão prender, vão fazer não sei o quê. Como? Tu não vai fazer nada? Tu não vai sair da tua zona de conforto? Como é que é? Nós cristãos, nós obedecemos em tudo o governo. Nós somos as pessoas mais obedientes, nós somos as pessoas que menos usamos o sistema policial, ou quase não usamos, ou nunca usamos, pela nossa própria característica e conduta. Nós somos as pessoas que iríamos diminuir o Estado a uma fração do que ele tem hoje, porque nós somos tementes a Deus, corretos, honestos. É isso que é a nossa vida, não é? Não é assim que é a nossa vida? Lembra quando John Major, que já o pessoal mais antigo lembra, que foi o primeiro ministro da Inglaterra, no tempo que a Inglaterra ainda era meio cristã, né? Hoje a gente não sabe mais, né? As opções são muito diversas, né? Ele fez um estudo e mostrou lá que os cristãos, eles deveriam ser isentos de qualquer imposto, porque os cristãos, eles são homens e mulheres que dão um lucro extraordinário ao Estado, eles não dão despesa ao Estado. Olha só, nossa, como é que é isso? Isso é meio esquisito, nunca tinha ouvido falar, não é? Mas prestem atenção, quem somos nós? Nós obedecemos em tudo o governo, obedecemos em todas as leis, exceto quando essas leis, essas orientações estão contrárias à palavra de Deus, aí nós desobedecemos. Nossa, como é que o pastor vai falar isso em rede aberta, em YouTube e tal? É exatamente assim, importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando as diretrizes, as leis estão contrárias, o que a gente faz? A gente vê o eterno, a gente vê lá na frente, e a gente, por causa disso, foi entregue à morte, e a gente vai ver algumas coisas aí que não são muito agradáveis, mas olha só, o que é que nos espera? O que é que nos espera? Por que o cristianismo não morreu? Por que o cristianismo, depois de tantas tentativas no mundo e as mais diversas, tantas, ele continua mais forte? Por quê? Por quê? Bora lá? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe que ele foi criado como o filho da filha de Faraó? A gente não sabe se ele estava na sucessão ou não, possivelmente depois do filho, do filho do Faraó, mas ele foi criado como um príncipe. Mas ele, quando soube a sua identidade, quem ele era, o que é que ele fez? Não, eu sou
povo de Deus, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Olha só, Moisés considerou o opróbrio de Cristo. Moisés conhecia Cristo. Ele conhecia talvez mais do que eu e você. Olha, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão, a recompensa. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Cristo não tinha vindo ainda, iria nascer na plenitude, mas ele contemplava. Ele tinha alguma dúvida? Ele titubeou? Não, ele falou assim: não vou ser contado como os príncipes aqui. O meu povo é esse, o meu Deus é esse. O meu Deus não são aqueles 10 deuses principais do Egito, onde as pragas vieram. Não, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus único. Eu aguardo pelo Cristo, pela promessa que vai se concretizar, por causa da promessa de Deus lá em Adão. Deus deu uma promessa para Adão e Eva quando eles pecaram. Eles não deixaram Adão e Eva sem possibilidade de salvação. Ele falou que da semente da mulher viria aquele. Se Adão e Eva escutaram e creram, eles foram salvos. Nós só saberemos no céu, não é verdade? Porque nós temos poucos elementos na palavra de Deus. Mas olha, Moisés foi da mesma forma. Ele trocou a riqueza, ele trocou os prazeres, a luxúria, tudo aquilo que ele tinha como príncipe do Egito, e ele preferiu ser tomado como um hebreu. E quem era o hebreu naquela época? Era escravo. Eles já haviam sido escravizados. Morreu José, e a Bíblia diz que os faraós que se seguiram não se lembraram de José, quem era José e o que foi feito. E aí o resultado? Escravidão. Olha, Moisés, ele era superior a tudo isso. Ele resolveu largar tudo isso, né? Afrontar o Egito corajosamente, disse assim: não abro mão do meu Deus, da promessa que está reservada para mim. Será que você teria essa coragem de Moisés? Olha, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A gente sabia que o último Deus, o mais poderoso do Egito, era o primogênito. Ele era tido como um Deus, né? Faraó era Deus para ele, né? Olha, pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Ou seja, os egípcios tentaram. Repara que a nossa fé, ela está sempre sob perseguição. Deus faz algo extraordinário, jamais visto. Ele abre o Mar Vermelho, o povo marcha, e os egípcios atrás. O que é que vocês acham que o povo sentiu, eu e você, quando a gente olhou para trás e viu os egípcios vindo com aquele exército monstruoso, com aqueles cavalos, com aquelas máquinas de guerra atrás deles? O que vocês imaginariam? Um susto tremendo. Por isso aí, fomos tentados. Mas o que é que Deus fez? A promessa não estava feita? Saiu o povo certinho no tempo de Deus, entrou os egípcios, o mar fechou e eles morreram. Golfo de Aquiba. Você pode pegar na internet as recentes, né, que já tem alguns anos, as descobertas, mas agora muito mais ainda. Você sabe que essas coisas a internet ela entrega, você tem que ir atrás, ok? Mas você pesquisa que você vai ver centenas de vestígios, exatamente naquele lugar que a Bíblia diz, vestígios de carruagens, todos da época do faraó, que é citado aí. É muita coisa em bronze que não se decompôs, é muita coisa, e você vai ver que por ali passou um deserto. Quem é que explica um exército? Quem é que explica isso? A Bíblia explica, não é? Tem que ser pela fé. Olha, vamos lá. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, acabamos de falar de Josué, depois de rodeadas por 7 dias. Que doidice é essa? Que maluquice é essa? Era a cidade mais intransponível do mundo. Aí Deus fala assim: vai rodear por 7 dias, bota a minha presença na frente, bota os sacerdotes, bota lá, com 7 dias vai cair. Olha só, o que é isso? Não é fé?
O que é isso quando acaba o vinho do casamento, e aí Jesus está presente, ele pega todo mundo lá e diz assim, vai lá no poço, vai encher essas talhas, que tem aproximadamente entre 600 e 900 litros, é muita água, é muita chateação, aquele povo todo doido lá. A mãe dele devia ser o quê? Mole? Maria era mole? Maria era mole ou era bem posicionada? Sabia o que ela estava fazendo e quem era o filho dela? Façam tudo como ele mandou, bora lá. E você acha que a Maria foi embora, sentou e ficou lá esperando lá, né? Não, ela ficou lá em cima, pessoal. Não vai fazer, enche as talhas. Aí depois que o homem fez a sua parte, eu e você, o que é que foi feito? Agora chama o mestre Sala, o responsável pelo buffet. Fechado, prova lá a água. Aí o cara, uau, o que é isso? Todo mundo, não tem ninguém que não faça. Bota o melhor vinho no início e depois ele vai aguando, porque ninguém tem dinheiro para isso. Até os ricos, principalmente, passam a perna em todo mundo, né? E assim, como? Esse vinho aqui é o Zapa, é o vinho mais caro. Como que os caras botaram uma família humilde? O que é isso? Obedeceram pela fé. Tinha lógica humana? Não. Mas obedeceram, porque ouviram a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus. Enche, tira a água, enche as talhas da purificação. Olha, pela fé Raabe, a meretriz, olha que legal, a mulher, ela aparece aqui e aparece como uma meretriz. Olha que coisa interessante, né? Nossa, contra a mulher, né? A Raabe não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ela ouviu a palavra de Deus, ela tinha ouvido falar, ela conhecia. O que é, na hora que ela viu o que ela fez, é de Deus. Se arriscou, ela seria morta, ela e toda a sua casa. Mas ela ouviu a palavra de Deus e ela se arriscou. Não tem fé que não tenha risco. Olha, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Nem Davi, ele diz assim, eu já falei tanta coisa que nem Davi eu vou falar, pessoal, porque é muita coisa. E olha Davi, olha como ele fez a correlação de Raabe com Davi. Olha a genealogia de Jesus, da onde vem, passa por Raabe. Essa mulher aí, a genealogia do meu Salvador e do teu Salvador passa por Raabe. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. De quantos a gente não tem na Bíblia esses relatos, não é? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Eles sabiam. Olha, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Quero dizer para você, se você está achando tua vida difícil, né? Algum parente que fala e briga, amigos, ou no trabalho, ele é crente, né? É não sei o quê. Então, no meu trabalho, por exemplo, né, não é motivo de orgulho, né? Eu passei em primeiro lugar num concurso, né? Aqui para gestor, aqui do norte, mas eu nem me lembro quantos passaram na minha frente, foram passando. E por quê? Porque na verdade é isso mesmo, é um testemunho e é pessoal. Foram passando todos na minha frente porque eu era cristão. Aí você sabe o que é cristão, né? O que não cristão faz? Bebidas, mulheres e tal, acordos, determinadas ordens que você tinha que ser para poder fazer isso. Eu achei ruim? Talvez em algum momento na vida a gente possa ter achado, mas assim, ó, eu estou fechado com Deus. Deus é o meu provedor. Deus é o meu provedor. Foi quando eu saí também, que a gente saiu com um salário muito aquém, a mesma coisa. Não vai dar certo, não faz isso é doidice. O nível vai cair, não sei o quê, teu nível financeiro, não sei o quê. Como? Caiu? Como? Melhorou.
aumentou. Olha, Deus, Ele não te faz promessas, Ele não deixa de ser o teu galardoador, se você obedecê-lo, se você conhecer. Não é história e história atrás de história fantasiosa e mística, não. Toda a mística que a gente precisa está aqui dentro, é na palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele não te larga, Ele não te deixa só. Deus é muito mais interessado na tua vida do que você mesmo. Deus é muito mais interessado nos teus filhos, no teu casamento, do que você. Você simplesmente precisa conhecê-lo e obedecê-lo para desfrutar tudo isso. E ainda continuando, se você acha que a tua vidinha está difícil, foram apedrejados, provados, cerrados no meio. Olha só, lembra que isso aí é pós o advento de Jesus, hein? Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. É o contrário, né? Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha, eles não tiveram concretizada a promessa, era fé. Eles viam ao longe, eles saudaram. Olha, isso está tudo antes do advento de Jesus, da vinda de Jesus. Provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora escuta a virada. Ora, vamos lá. Eu vou passar isso porque a gente já falou tudo, então não vou ministrar nada sobre isso, né? Vamos lá. Mas isso é interessante, eu falei no início e eu quero resgatar. A verdadeira fé em Deus não é baseada em sentidos ou crenças, ou perspectivas humanas, mas sim é baseada na palavra de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender por que toda a igreja está centrada na palavra de Deus? Por que a igreja sadia, a ênfase dela é o ensino da palavra de Deus, não é nenhuma outra coisa, a não ser o ensino da palavra de Deus, pura palavra de Deus. É assim que nós somos, e vamos continuar sendo. Não vou falar também nada disso, eu quero chegar num rapazinho aí para encerrar a nossa aula. Você já vai ver qual é o rapazinho que eu quero falar. Vamos lá. Acho que é aqui. Opa, pode voltar por favor, que eu perdi o controle aqui. Projeta novamente aí, que eu quero voltar antes de concluir a um rapaz. É bem rapidamente. Consegue projetar? Senão não há problema. Eita Jesus, vamos lá agora. Não deixa sair do ar. Segura os slides aí, que é para a gente concluir. Olha só, Hebreus 11:39, para concluir mesmo. Olha, diz a palavra: obtiveram bom testemunho de sua fé, entretanto, nenhum deles recebeu a concretização da promessa. Olha só, entre os nascidos de mulher, olha só esse engate, porque você fala de Abraão, você fala de Moisés, você fala de Davi, grandes homens que desfilaram aqui nessa manhã. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ele era meio doido, mas o menor nos reinos dos céus. Mas Jesus fala assim: olha, não te enche muito não, João, porque o menor no reino dos céus é maior do que ele. Está em Lucas capítulo 7, 28. Mas por que João é maior do que qualquer outro? É simples. É porque João viu a promessa. Olha, ele anunciou Jesus justamente na plenitude dos tempos. Ele foi o precursor. Ele viu a Jesus. Olha, ele viu o cumprimento das promessas face a face. E mais, ele batizou a Jesus. Quem é maior? Aquele que batiza ou aquele que é batizado? Você pensa que João é sem noção? De jeito nenhum. Quando Jesus veio com ele disse: de jeito nenhum. Imagina a reação de João, que ele era meio diferente, né? Imagina: eu não sou digno nem de desamarrar a tua sandália, não quer que eu te batizo? Perdeu a noção. Ei, João, João, não é tu que escolhe, João, eu que escolho. E eu te escolhi.
E eu estou aqui representando todos esses crentes, todos esses cristãos. Eu estou cumprindo absolutamente a lei. É por isso que João é maior do que todos, porque ele viu Jesus face a face. Esse é o profeta, não é? Agora, acabando mesmo, o pessoal do louvor já começa. Hebreus 11:38 conclui: homens dos quais o mundo não era digno, eram dignos de uma cidade superior. O mundo não é um bom lugar para homem e mulheres cheios de fé, pois seu sistema, ele sabe que você sabe que está enterrado no maligno. Railson, te apronta aqui, Railson. Essa tão grande nuvem de testemunhas é um enorme exemplo de fé para cada um de nós, não é verdade? Talvez você tenha ouvido coisas diferentes, mas assim, todos esses profetas, todos esses grandes homens, essas grandes mulheres, todas elas, todos eles tinham uma coisa em comum, o que é a fé. O que é que vai nos levar ao céu? É a fé. Quando a gente tem fé, a gente vislumbra claramente a graça e nada nos detém, nada nos afasta disso. É a fé, é a graça do Senhor Jesus. O Deus deles, desses heróis, é o mesmo teu Deus, é o mesmo meu Deus, é o mesmo. Olha, Senhor, aumenta a nossa fé. Essa é a nossa oração nesta manhã. Aumenta a minha, aumenta desse povo, aumenta a fé da igreja, que a gente tem muita coisa a fazer ainda. O tempo é curto, na verdade, né? Mas a gente tem muita coisa a fazer e muitas pessoas ainda para chamar, para conhecer a Jesus e trazê-las aqui para o seu conhecimento. Amém. Cadê o microfone? Sejam bem-vindos a mais um informativo da semana. De segunda a sexta-feira, às 12 horas, acontece a oração do meio-dia. Segunda, às 19h30, temos o curso bíblico teológico Bereanos e às 20 horas, basquete IPA na quadra. Terça-feira, às 20 horas, temos os núcleos familiares para casais. No mesmo horário, acontecem os pequenos grupos de jovens e de adolescentes, sempre com atividades esportivas na quadra logo após a reunião. Quarta-feira, às 19h30, temos os cursos do grupo de educação. Quinta-feira é dia de vôlei e futebol na quadra. Procure o núcleo de esportes e inscreva-se. Quinta-feira, às 19h30, acontece a preparatória para o 9º ECC e o culto da família no salão principal da igreja. Sábado é dia de culto jovem às 18 horas. Domingo 9 da manhã temos a EBD Kids. EBD para adolescentes e jovens. No mesmo horário, EBD para toda a igreja. Também no domingo de manhã acontecem as aulas do CLIP, curso de líderes. E no domingo às 18h45 acontece o nosso culto de louvor e adoração. Nossa semana tem atividades para toda a família. Cultos, atividades esportivas, núcleos familiares e muito mais. Agora é hora de ver um resumo através dos nossos principais destaques. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar.
Chegou o tempo de homens se levantarem, de romper limites, alinhar o coração e assumir o chamado. O Top Bravos do Norte não é um evento, é um divisor de águas. De 5 a 8 de março, homens comuns serão forjados para viver propósito. Seja forte, esteja disponível. Inscreva-se agora em bravosdonorte.com.br. No início, a humanidade tinha livre acesso ao Pai, mas o pecado nos afastou dele. Porém, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Por isso, mandou que Moisés construísse uma tenda no meio do deserto e chamou de tabernáculo. Mas o acesso era restrito. Somente o sumo sacerdote. E uma vez ao ano poderia acessar o Santo dos Santos. Então, o próprio Deus fez algo extraordinário. Ele, por amor, envia seu único filho ao mundo. E assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a representação perfeita do tabernáculo de Deus, a presença real no meio do seu povo. Ele, o sacrifício definitivo, o sumo sacerdote eterno. E na cruz, quando ele disse: Pai, está consumado, toda separação deixa de existir. O véu se rasgou e o acesso foi liberado. Hoje vivemos dias em que somos desafiados a nos moldarmos com o mundo, em que precisamos nos posicionar e entender a real motivação da nossa fé. Dias em que escolhas devem ser feitas. Mas para isso, você precisa entender. Você e eu somos a tenda. Nós somos o templo do Espírito Santo. Entenda, o nosso padrão não é o mundo, é Cristo. Entenda, Deus não habita mais em templos feitos por mãos. Ele habita em mim e em você. Mas quer entender isso de uma maneira ainda mais profunda e adorar ao Pai em espírito e em verdade? Então prepare-se. Vem aí o retiro, entenda. Serão 3 dias de busca, 3 dias de encontro, 3 dias por mais de Deus. Faça já a sua inscrição. As vagas são limitadas. Entenda, você é casa, morada de Deus. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Igreja... Dízimos e ofertas. Faremos o recolhimento, sabendo que a nossa igreja é uma igreja que utiliza desses recursos para a manutenção das suas atividades. Nossos pastores não são remunerados e todos os terceiros domingos de cada mês estamos a prestar contas de tudo aquilo que fazemos. Por isso, nesse momento, em gratidão ao Senhor e em alegria, faça essa oração e que você possa ofertar e dizimar nesse momento, amém? Eterno Deus e eterno Pai, nós oramos a Ti em gratidão por tudo quanto tens feito por nós, o sustento de cada dia, a cada momento, Pai, que desfrutamos do Teu cuidado, do Teu favor. Que esses recursos que nós venhamos a recolher nessa manhã, possam, Senhor, ser destinados para a manutenção da propagação do Evangelho, seja através da televisão, das redes sociais, de cada dia em que nós estamos a realizar cultos, Senhor, nas semanas. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, nesse momento, Senhor, que é nosso, para a devoção a Ti, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos, assim que forem ofertando, se quiserem ficar de pé e louvar conosco. Formamos um grande exército, o exército de Cristo. Vamos cantar
com alegria, vamos marchar por Ele, vamos louvar a Ele. Eu quero te convidar, assim que você for ofertando, fique à vontade para se colocar de pé e louvar conosco, e celebrar conosco. Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Canta, igreja! Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Marchando pra céu! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja o nosso Senhor. Você pode tomar assento, por favor. Nós temos alguns avisos rápidos para fazer. Durante a nossa EBD, meus irmãos, nós temos diversas classes funcionando, tá? Nós temos a Pastoral Kids, né, com todas as classes para cada faixa etária. Nós temos o berçário aqui de 0 a 2 anos. Nós temos de 3 a 5, 6 a 7, 10 a 12, eu posso estar errando aqui, mas vocês sabem que temos também classes funcionando. Além disso, nós temos a classe de discipulado também, frente ao pastor Jeremias e irmã Dina, pode estar também recebendo você. Nós temos as classes de adolescentes, e nós temos o curso Zoe dos jovens, na EBD dos jovens também ocorrendo, para que vocês... estamos dando um retorno aqui aos irmãos e sabendo que temos trabalhado aí simultaneamente, nos dividindo muitas vezes, e glorificamos a Deus pelos irmãos que estão a cooperar nesse trabalho, todos os professores, honras a Deus pela vida de cada um de vocês, glorificamos e exaltamos aquele que merece. Essa semana nós temos aniversário. Hoje pedi perdão, irmão Isonel, Deus abençoe, aniversário do irmão Isonel. Glorificamos a Deus pela sua vida. Também tivemos aniversário da irmã Midian Elis. Glorificamos a Deus também pela vida da nossa irmã. Alguém mais durante essa semana, esse aniversário? A irmã Thalita, Deus abençoe, glorificamos a Deus também. Mais algum irmão?
Márcia do Rodrigo, Deus abençoe. Mais alguém? Algum aniversariante durante essa semana? Queremos que possa ter. Se você fez aniversário, Deus abençoe a sua vida, mais anos de vida, bênçãos de Deus para você. Aos irmãos visualizaram aqui, tivemos nascimentos essa semana, do Lucas, filho do Flávio e da Isabelle, neto do pastor Fernandes e da irmã Dilete. Deus abençoe as suas famílias, né? Mais de uma, mas todos estamos unidos. Em nome de Jesus. Também o Samuel, filho do irmão Rubens e da irmã Tayane, nosso irmão também conhecido como irmão Rubinho. Glorificamos a Deus, é bênção, vida brotando por intermédio do nosso Deus, nosso Criador, fazendo cada vez mais milagres no nosso meio. Tivemos o casamento do Daniel e da Sabrina, você também pôde visualizar aqui no semanário. Nossa oração para que mais famílias sejam construídas para a glória de Deus, que nós possamos como família multiplicar. O pastor Felipe gosta de mencionar isso. Multipliquemos irmãos, cresçamos também em número como famílias que glorificam o Senhor. Hoje, último dia para a escola do Vocacionados, tá? Se você quiser participar desse curso, capitaneado aí pelo pastor Max, irmã Silvana, você pode se dirigir, os irmãos estão fazendo ali a inscrição, mas hoje é o último dia, tá? As inscrições estão abertas e hoje é a oportunidade que você tem para também fazer parte de irmãos que estão vocacionados, as novas lideranças, a servir ao Senhor. E servir ao Senhor, entenda, coloque aí um sinal de igual na sua cabeça. Servir ao Senhor é servir os irmãos, servir os outros, tá? Então esse é o nosso propósito. Como nós buscamos servir melhor aos nossos irmãos. E por último, quero deixar claro aqui, do dia 26 ao dia 28 de fevereiro, nosso Summit, escola de lideranças, que todos os anos tem trazido referências nesse sentido, para que nós possamos ser melhores líderes, melhores homens e mulheres que servem melhor, tá? Então, dia 26 ao dia 28, quinta-noite, sexta-noite, sábado, à tarde e à noite, nós temos esses dias de reflexão a respeito de como nós podemos, nas nossas áreas, dentro da igreja, a desenvolver dons e talentos que todos nós temos. Todos nós temos, a palavra de Deus deixa claro. Possamos entender os nossos dons e talentos e assim desenvolvê-los para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Temos uma apresentação de novos membros, tá? Eu gostaria depois que o pastor pudesse receber aqui os nossos irmãos, o irmão Raimundo e a irmã Dagmar. Eles conheceram a nossa igreja pela televisão, daí queremos deixar claro a importância de nós, colocarmos em exposição os nossos cultos, as nossas reuniões, para que novos irmãos e irmãs possam conhecer. E pessoas possam ser salvas, evangelizadas. Esses irmãos, eles já estão frequentando a igreja há algum tempo e conheceram a igreja pela televisão e fazem parte do grupo familiar do Adiel e da Alessandra, que são do Vermelho. Cadê a galera do Vermelho, por favor? Do Verde? Então me passaram a informação errada. Pelo amor de Deus. Perdão. Verde, me perdoe. Então vou riscar aqui, colocar verde. Cadê a galera do Verde aí? Glória a Deus. Então, queremos receber irmão Adiel. Ele tem 3 filhos, todos maiores de idade, e 5 netos. Coisa boa ter netos, é amor dobrado. Adiel e Alessandro, estão aqui, por favor? Tá, ok. Pastor Gilberto está representando aqui a pastoral de adultos,
né? E a todos os irmãos que estão felizes e alegres por receber nosso irmão Raimundo e a irmã Dagmar, tá? Que são do verde, tá? Que são do verde, ok? Se é verdade, estamos felizes e alegres, você pode dizer um amém? Amém. Amém. Pastor Gilberto, fica à vontade. Amém. E ele veio de verde, né? Ainda erramos. Olha, é uma alegria tê-los aqui, fazendo a partir deste momento parte desta família Primeiro Amor, carinhosamente como chamamos de IPA. Nós já conversamos, já explicamos, né? Apresentamos a igreja, já estão há 3 meses conosco, já viram que a terra boa. Que bom. Agradecemos pela vida do Adiel também e da Alessandra, que estão conduzindo eles ali no grupo familiar. A importância de termos os grupos familiares, onde reunimos todas as terças-feiras, né? Nos lares ou aqui na igreja também, nas salas da igreja, a importância de convidar casais, famílias para estarem participando dos grupos familiares. Então, todos nós, membros desta igreja, devemos estar participando destes grupos em todas as áreas, dentro dos grupos de apoio, quando estamos reunidos, fazer um grupo familiar ali e uma palavra direcionada à construção da família, da unidade e do compromisso de servir. Sejam bem-vindos, mais do que bem-vindos, Raimundo e Dagmar, neste novo tempo de Deus para a vida de vocês, e agradecemos por este novo tempo estarem conosco. Amém? Estenda suas mãos. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por este novo tempo na vida do Raimundo, novo tempo na vida da Dagmar, Senhor, como nós falamos ali, ele policial aposentado, ela esteticista, Senhor. Neste novo tempo, já conversamos sobre a condução da família, sobre a educação da família, dos seus filhos. Agora estão no tempo com os netos, estão disponíveis, Senhor, para te servir e servir aqui nesta casa, Senhor. Muito obrigado, Deus. Que tu continue, Senhor, com eles, que eles possam crescer em sabedoria, estatura e graça, Senhor, diante de ti, diante dos homens, Senhor. Obrigado pela vida deles e por eles estarem aqui se alistando nesse pequeno exército, Senhor, que faz parte da grande família em Cristo, da tua igreja, Senhor, aqui nesta terra, Senhor, que possamos caminhar juntos, Senhor, ombreados, Senhor, neste novo tempo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem recebe eles, digam amém. Sejam bem-vindos à Igreja Primeiro Amor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor Gilberto, irmã Mila, Deus abençoe. Finalizar, lembrando o Summit, esteja atento ao Summit, final de fevereiro agora. Os irmãos viram aqui a chamada para o retiro de adolescentes, tá? O retiro em tenda, tá? Então, as inscrições em breve estarão abertas. Procurar pastoral de adolescentes, pastor Gidaías e irmão Bruno, tá? Bruno Gomes, Bruno Oliveira, perdão, Bruno Oliveira. E a ECC, meus irmãos, estamos tendo as preparatórias todas as quintas-feiras, tá? Quintas-feiras, tá? Já vá pensando aí em pessoas que possam ser trazidas a nós. Nós temos recebido, graças a Deus, tal como o irmão Raimundo e a irmã Dagmar, pessoas que podem não ter participado ainda do ECC. Então, você que está em alguma liderança, que sabe que há algum casal que possa estar presente, e principalmente aqueles que não conhecem a Jesus, esse é o nosso foco, que pessoas elas sejam trazidas, transformadas pelo Evangelho. Fique atento, mês de abril, amém? Retiro de adolescentes em março, ECC em abril. Pastor Felipe, o senhor quer alguma outra aviso? Algum dos outros irmãos precisam? Ok. Pastor Gilberto. Amém. Vamos encerrar
Vamos ficar de pé. Isso, prestação de conta na terceira semana, amém? Amém. Sabemos que a graça do Senhor, Ele é um favor imerecido em nossas vidas. Sabemos também que a salvação, ela é uma manifestação de Cristo em nossas vidas. E agradecemos também pela presença contínua em todos os dias de nossas vidas do Espírito Santo. Estenda suas mãos. Senhor, que Tu venha resplandecer, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor, todos os dias, porque precisamos, Senhor, dessa Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Que o Teu rosto, Senhor, venha, Senhor, refletir, Senhor, em nossas vidas também, Senhor, em todas as nossas ações diárias de nossas vidas. Que venhamos, Senhor, verdadeiramente dar o bom testemunho de Cristo Jesus, Senhor, através de nossas vidas, que as pessoas possam, Senhor, ver, Senhor, que Tu verdadeiramente, Senhor, vive em nós, Senhor, através dos nossos atos, Senhor, das nossas ações, Senhor, das nossas palavras, Senhor, que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, que o Espírito Santo seja conosco todos os dias de nossas vidas, que logo mais às 19 horas, aqui neste mesmo lugar, em família, em unidade, possamos estar adorando o nosso Senhor no nosso culto de adoração, para a graça do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Amém, amém, Senhor. Um excelente domingo e na paz. Nós temos ainda o almoço. Almoço, né, Beth? Não tem. Amém. A equipe da igreja aqui